Olá, amigos, colaboradores e trabalhadores do Centro Espírita Casa do Caminho. Retomamos aqui uma oportunidade de estudo, essa palestra que está sendo gravada hoje, dia 24 de abril de 2023, segunda-feira, para ser apresentada quinta-feira, dia 27 de abril. Vai ser levada aí aos meios de comunicação, às mídias, YouTube, Facebook, provavelmente, pela Casa do Caminho. E nós vamos tratar sobre os 166 anos de lançamento do Livro dos Espíritos. Livro tão importante para todos nós espíritas e não espíritas. Esse livro aqui, ó, o meu está super bagunçado, mas muito utilizado. Vamos tratar sobre ele. Mas antes disso, eu gostaria de passar alguns avisos. A Casa do Caminho, o Centro Espírita Casa do Caminho, é uma casa que abriga, claro, toda a atividade doutrinária e assistencial motivada pela consciência que a doutrina espírita nos traz, de sermos solidários, sermos participantes. Lembramos da máxima, fazer ao teu próximo aquilo que deseja seja feito para ti. Muitas vezes a gente não está desejando algo para agora, mas quando nos vemos em algumas necessidades, e são múltiplas, várias na vida, ao longo da nossa carreira terrena, ou não, nós temos muitas sequências que gostaríamos de ser amparados, apoiados, vistos, ouvidos, percebidos. A Casa do Caminho realiza esse trabalho com diversas famílias, por exemplo, que vivendo uma situação difícil, nós estamos ainda vivendo. Aliás, o Brasil ainda está longe de chegar a uma situação de maior equilíbrio na disponibilidade da questão material, porque isso não é uma questão de política, é uma questão de consciência nossa, humana. Né? Existem múltiplos, outros tantos países que temos a oportunidade de conhecer que não precisam desses diagnósticos políticos até equivocados, achando que isso dá distribuição de valores sociais. O valor é nosso. E é isso que é importante que nós vamos tratar no Livro dos Espíritos. Mas voltando aqui na Casa do Caminho, por favor, contribuam. São muitas as campanhas, a campanha do quilo, do café da manhã, do leite ninho, enfim, campanha dos remédios. Existe uma necessidade muito ampla na casa que se apresenta com essas famílias, essas mães de famílias que são assistidas pela Casa do Caminho e que precisam do nosso socorro, do nosso amparo, da maneira como podemos ajudar. Cada um de nós, sempre podemos. Assim, eu costumo dizer que pode parecer presunção, mas se nós estamos acessando uma mídia, se temos um teto, luz aqui acesa e o fogão está ali de alguma forma usado, como diz o Chico, não reclame a louça na pia, porque é sinal de que temos algo para comer, isso é dito pelo Chico, então nunca mais reclame da louça, tá? Então a gente pode contribuir de alguma forma. Vamos lá, vamos buscar. Eu vou, antes de começar a palestra, falar. Centro Espírita Casa do Caminho, Estrada do Cafundá 3045. Eu vou dizer o número do CNPJ que serve para uma contribuição Pix. Se não puder a contribuição Pix, eu dei o endereço, Estrada do Cafundá 3045. Leve um alimento, quilo de algum alimento não perecível, tenho certeza, vai estar contribuindo de uma forma extraordinária. Para qualquer doação via Pix, o número é 00694 459 000132. Se quiser, é só dar um relay aí, repete, que o número já foi dado. A sua doação é muito importante para a manutenção dessas diversas frentes de assistência que são produzidas pela Casa do Caminho. Bom, encerrado esse primeiro momento, nós vamos aqui ao nosso tema, ao nosso assunto, pedindo então que, se você está nos acompanhando nesse vídeo, nessa gravação, como já foi dito, sabe que é preciso que possamos nos desprender um pouquinho do nosso cotidiano, não é esquecer, gente, é só se desprender um pouquinho. É como desligar por alguns instantes o celular, é como se desligar da TV, é como se desligar de outros afazeres, para que a gente possa estudar um pouquinho. A data hoje é uma data para tratar de uma data, que é a comemoração, que corresponde a 18 de abril de 1857, do lançamento da primeira edição do Livro dos Espíritos,
Hoje, nesse ano de 2023, aqui, como eu falei, gravando no dia 24 de abril, nós estamos comemorando 166 anos desta obra. E qual é a importância? Vamos fazer comemoração? Não, o espírita não tem muito dessas formatações. Embora, por reconhecimento legal, nós já tenhamos até datas que não são feriados, mas são datas reconhecendo o espiritismo, e isso vai ao encontro dessa data tão importante em comemorarmos essa obra primeira do Pentateuco e que tem uma importância singular para a humanidade. Para a humanidade, não é só para os espíritas? Não. O livro dos Espíritos, como nós podemos começar a abordar assim, ele veio nos trazer, nos traduzir a todos, num momento muito especial da humanidade, lá já na segunda parte do século XIX, onde já ocorrido um rompimento entre a Igreja e a aristocracia e a realeza e os governos, no modo geral. Houve um rompimento e havia naquele instante, então, uma mudança de grave pendor. Saímos de uma participação onde o Estado era parcialmente regido por valores de uma igreja dominante à época, nenhuma censura ou nenhum agravo com relação a isso. Apenas uma constatação histórica, está aí para todos terem. Não estou acrescento nem fazendo uma abordagem que cause dissabor aos nossos irmãos da Igreja Católica. Ao contrário, o reconhecimento de que através desse trabalho, de todo esse desenvolvimento, muita coisa andou na humanidade, mas muitas ficaram travadas, infelizmente, pelos pendores individuais, como pode acontecer dentro da doutrina espírita e dentro de outras tantas religiões, que acontece porque é formada pelos homens. Mas naquele momento, voltando, o Livro dos Espíritos acontece nessa segunda metade do século XIX, nesse momento de rompimento. Então, o que estava rompendo era um materialismo muito grande, materialismo exacerbado, alguém queria matar Deus, né? Estava assim, vamos romper de vez, como se romper relações rompesse a verdade nela contida, né? Na própria Igreja Católica, estou falando, né? Não podemos deixar de que ela foi dominante durante uma parcela importante no mundo ocidental e parte do mundo oriental dessa mensagem que o Cristo nos deixou. Porém, de alguma certa forma manipulada. E aí vem o Livro dos Espíritos e vem nos traduzir um manual. Como disse minha amiga Berê também em palestra alusiva a essa data, isso é um manual, né? O problema é que a gente não gosta de ler manual, né? A gente geralmente fica meio fugido do manual, daquela preguiça. Se for TDAH, então TDAH fica mais difícil ainda. Mas ele é um manual para nos mostrar aquilo que anteriormente as outras religiões deixavam como algo de domínio próprio dos mais sagrados, dos sacerdotes. Vamos lembrar de Jesus, tanto falou em tantas parábolas sobre a sapiência, pseudo-sapiência dos sacerdotes, né? Que tinham muita cultura, mas não tinham nenhum amor ao próximo, não tinham nenhuma percepção do outro, né? Em várias passagens, várias parábolas. Então é a mesma coisa, ele vem tirar aquele domínio da situação e vem explicar uma coisa que incomodou, né? A importância do Livro dos Espíritos, eu acho que o começo é exatamente isso. Ele incomodou porque ele mostrou que não existe a morte como ela era vendida, como um temor. Essa é a primeira coisa. Até meu amigo Henrique me perguntou aí, faz uma participação aqui na Rádio Rio de Janeiro, falando sobre a morte. Espírita tem medo da morte? Tem. É lógico, faz parte do nosso processo reptiliano mais básico, da nossa inteligência mais primitiva, de sobrevivência, de preservação da espécie, de garantia do nosso bem-estar, dos mínimos necessários para cada um de nós. A morte é uma delas. Senão, qual o valor da vida? Inclusive, quem pensa diferente disso precisa de ajuda.
A vida tem seu valor e nós temos. E o que acontece depois da morte? Qual morte? Aí vem o Livro dos Espíritos, essa importância. Ele acaba com a morte. Aliás, Kardec, quando nos traz todo o conhecimento que os espíritos elaboraram e colocaram na sua mão, para que em 4 partes ele fizesse todo aquele discernimento para nós em 1019 questões, na versão de 1864, porque a primeira versão, em 18 de abril, tinha apenas 501 questões, que foram depois, em 1862, acrescidas de mais 518 questões, e que no conjunto elas foram revistas, tá? Foram revistas. Algumas questões ficaram sendo necessárias reelaborar o texto, o que mostra o diagnóstico, abrindo um parênteses aqui, da humildade do professor Allan Kardec. Né? Ele mostra, Denizar Hippolyte apresenta essa humildade em fazer essa revisão, essa recapacitação do processo do que estava escrito, para realmente compilar em 64 a produção definitiva. Mas vem o Livro dos Espíritos e mostra que o sobrenatural tem explicação, que aquela observação que o senhor Allan Kardec começa é uma observação a partir de um patamar científico, para depois desenvolver um patamar filosófico e só então ter o acréscimo da situação religiosa. Então ele pega essa tríade, pega os 3 pontos para formar a doutrina espírita, mas começa em formação científica. Inclusive não por menos, porque era o momento, como eu falei lá na segunda metade do século XIX, que tem aquela ebulição, que a ciência está se apresentando, está amadurecendo a um novo momento para a humanidade, e a doutrina começa por uma observação científica, e não por uma observação apaixonada que fosse filosófica ou religiosa. Foi cientificamente analisada, friamente analisada. Qual a importância? Voltando, ele supera a questão, matou a morte. Allan Kardec mata a morte. Não existe morte, existe a extinção biológica. Vamos chamar de morte, não vamos ficar criando neologismos aí, mas ele mata a morte. Porque, através do Livro dos Espíritos, de tudo aquilo que vinha de uma certa forma nebulosa, de uma certa forma traduzida em pode, não pode, será, não será, o que é a alma, sobrevivemos, vamos para o céu ou para o inferno, e quem pode ir, quem não pode, e o que faz para dar certo aqui ou ali, enfim, aquilo que ficou uma troca política entre o saber de alguns homens que se diziam próximos de Deus e todos os demais que estavam abaixo deles, que recebiam por eles os desígnios de Deus. E a gente sabe que Deus não deu franquia para ninguém, a não ser para os espíritos, que são seus colaboradores, para falar aos homens. Mas eu sou um espírita, então pode falar, mas desde que você não negocie em nome de Deus. Aí é que está o Livro dos Espíritos, quebra esse paradigma. Ele cessa com essa relação. Por isso, em primeiro momento, causou tanto ódio, tanto desconforto. Por isso que houveram fatos que levaram, até na Espanha, ao exacerbar de queimar os livros dos Espíritos, como se queimasse o livro, você extinguisse o conhecimento, você extingue a página, a letra impressa, você extingue a matéria, mas não extingue o conhecimento. Como quando você extingue o corpo físico, o bio, você não extingue o espírito, que é o que somos. Apenas mudamos de condição. E vamos lá, o Livro dos Espíritos vai nos trazer nesse manual esse formato, né? Mostrar que a vida é única e que nós temos, de fato nós temos múltiplas experiências. E isso deu uma piração na época na cabeça de todo mundo, porque, imagina, se temos múltiplas experiências, ficou mais fácil, eu vou voltar. Né? Então já não fiquei preso a determinados dogmas que foram criados. Mas ao mesmo tempo, o próprio Livro dos Espíritos, lá na parte moral, ele encerra um momento que diz o seguinte: não é por isso que você vai deixar de fazer, vai deixar para fazer da próxima vez. Então,
lembrando, 1019 questões e que vão nos confrontar com as nossas realidades, vão nos confrontar com a nossa consciência, vão nos confrontar em função daqueles dogmas que tínhamos do passado e que de alguma forma nos facilitavam ou não a nossa passagem aqui pela Terra, pelo planeta. Se tivéssemos determinado comportamento, estávamos bem vistos pela igreja dominante. Se não tivéssemos, estaríamos contrário à lei dominante, independente das leis humanas, que já vinham sofrendo um progresso extraordinário, ainda longe do necessário, mas já sofrendo um progresso extraordinário. E o Livro dos Espíritos trata sobre a evolução da legislação humana e de toda a sua relação com o planeta, com o homem, e das diferenças por suas populações, suas distinções raciais e geográficas e de tempo. Ele coloca isso. E coloca uma coisa que tira um poder que estava, de um modo, garantindo a posição de determinados feudos, não políticos, religiosos, mas que se garantiam pela política que transitavam e tudo. Mas o Livro dos Espíritos vem sobremaneira nos mostrar o seguinte: somos formados simples e ignorantes, espíritos que somos, na condição encarnada didaticamente colocada por Kardec. Está aqui na introdução. Há no homem três coisas. Uma, o corpo ou ser material análogo aos animais e animado pelo mesmo princípio vital. Segundo, a alma ou ser imaterial, espírito encarnado no corpo. Lembre-se que aqui ele coloca alma, que é o espírito encarnado. E terceiro, o laço que prende a alma ao corpo, o princípio intermediário entre a matéria e o espírito, o perispírito. Ele trouxe tanto conhecimento que isso causou um rebuliço na vida das pessoas. Inclusive confronta. Eu, que sou egresso de família católica, embora eu não tenha feito a primeira comunhão, por duas oportunidades eu me desentendi lá com os interlocutores e não cumpri aos 8 e 9 anos, deu algum problema. Tem muitas histórias variantes, mas eu sei que eu particularmente tive problema com a forma como estava sendo aplicado o estudo, então não pude completar. Mas encontrei na doutrina, e estou compartilhando isso com todos vocês que nos alcançam, que no começo foi difícil. Eu encontrei uma doutrina indo participar de palestra, tentando entender o que era dito, tomando meu passe, me sentindo realmente muito melhor, entendendo que havia uma mudança, mas não tinha pego o Livro dos Espíritos. Lá no comecinho, bem lá atrás, não preciso ficar denunciando idade aqui, mas no primeiro momento, quando eu pego o Livro dos Espíritos, leia esse livro, e eu vou trazer uma história do Divaldo aqui, que é muito interessante. Primeira pergunta é: o que é Deus? O que é Deus? E aí, para bom TDAH que se perceba, eu olhei para aquilo assim, espera aí, está escrito ainda dislexo, né? Aí percebi o seguinte: tem alguma coisa errada, está impresso errado. Nós tivemos a oportunidade de trabalhar 30 anos na contribuição da edição de livros, então me é próprio reconhecer algumas coisas na elaboração de um livro. E quando eu li a questão, eu falei assim: essa questão tá errada. Não pode. Tem alguma coisa de errado aqui, tá impresso errado. Deus e o infinito. Que é Deus? Que é Deus ou quem é Deus? E a partir daí, com mais 1018 questões, eu me vi deslumbrando um novo universo, um novo mundo, que compartilho aqui com vocês, e vou mostrando como foi dissolvendo, desmistificando, tirando de sobre meu pensamento aquelas formas já produzidas e feitas de forma já pré-industrializadas, de que a religião era isso, que o que acontecia comigo, o que estava acontecendo, ou o karma, ou a lei. Aí descobre a lei de causa e efeito. Eu falei: pô, olha Newton, eu que gosto tanto de ciência, olha Newton aí, e
física, né? Física mecânica na veia. Newton é física mecânica na veia. Para nós que tivemos a oportunidade de participar também por alguns anos da aviação, né? No comando de aviação, então a física é fundamental. E aí, lei de causa e efeito, causa e consequência, né? Terceira lei de Newton, só trazendo, né? Toda ação promove uma reação em sentido oposto de igual intensidade. A terceira lei. Isso acontece dentro da doutrina, mas numa explicação tão mais lógica, tão mais clara, no discorrer de toda a obra, que você, no primeiro momento, você fica assim, onde é que eu estava, que eu não tinha encontrado esse livro para me esclarecer? Não para me dizer que eu sou espírita, que agora eu sou espírita, não, mas para me esclarecer sobre coisas fundamentais no meu cotidiano, independente da religião. Ele é um manual que se aplica não só ao espírita, ele se aplica à humanidade, ele está ofertado para a humanidade. Aliás, lendo aqui uma afirmação de Kardec, que eu separei aqui para nós podermos compartilhar. A verdadeira doutrina espírita está no ensino que os espíritos deram, e os conhecimentos que esse ensino comporta são, por demais, profundos e extensos, para serem adquiridos de qualquer modo, que não por um estudo perseverante. Nós estamos falando de uma obra que só tem 166 anos, tá? Feito no silêncio e no recolhimento. Por quê? Só dentro dessa condição se pode observar um número infinito de fatos e particularidades que passam despercebidos ao observador superficial e poder assim firmar opinião. Allan Kardec. Então, ele está colocando que esse livro está desmistificando. Veja que foi nesse momento que a biologia ganha tanto com o princípio da evolução, né? Trazido por Darwin. Está ali tudo próximo, acontecendo tudo no mesmo tempo, acontecendo naquela Europa que está se expandindo, que já havia se expandido, né, para as suas conquistas em outras terras, né? Já as Américas já tinham sido bastante desenvolvidas, já tinham sido conquistadas por esses europeus, a Ásia já tinha determinado e delimitado, a Ásia e o Oriente, de uma forma geral, já tinham delimitado de uma forma bastante extensa seus limites territoriais. Então tudo estava acontecendo naquele momento e a história se faz produzir. Então o Livro dos Espíritos, nesses 166 anos, para dizer assim, é pouco, porque a Bíblia tem quanto tempo? Depende, você vai começar a contar do Velho Testamento, lá da Torá antiga dos judeus, que já tem um calendário com mais de 5.000 anos, né? Nós estamos com um calendário gregoriano aqui, formando 2023 anos. A passagem de Jesus, o calendário não era esse, né? O calendário não era esse. Contava-se o tempo a partir da fundação de Roma, né? Haviam 700 e poucos anos da formação de Roma, quando Jesus chega. Calendários múltiplos, tempos múltiplos, né? O próprio povo judeu começa a contar seu tempo, tem mais de 5.000 anos no seu calendário próprio. Então, não é uma questão... O tempo, nesse caso, ele fica atemporal, para dizer, porque não é uma questão de quanto tempo. A gente pode ter formação de ideias por muito tempo que podem ser certas ou não. O tempo não determina que uma ideia é fundamentalmente certa, nem que é fundamentalmente errada, né? É como tradição. Às vezes, excesso de tradição causa embotamento da evolução do ser, da ciência, das coisas, né? Imagina tradições que são usadas na África, na forma como mulheres são tratadas, né? Enfim, não é o momento de tratarmos isso, mas vamos levar em conta que o Livro dos Espíritos veio para romper com aquele véu de ignorância que havia se dado ao sobrenatural, ao controle de Deus, ao centrismo do planeta, ao controle de Jesus, né? Sequestraram Jesus para que ele fosse meu e você fica em dívida porque ele está na cruz, é assim que eu quero que você pense, porque você é culpado, é muito mais fácil de ser manipulado do que você livre para pensar, uma fé raciocinada, aí a pegada. O Livro dos Espíritos nos entrega essa liberdade da fé raciocinada. Você pode até não ser espírita, mas lendo o Livro dos Espíritos, muita coisa muda em você. Você vai ser provocado.
Em 166 anos, eu diria que a importância dele está da mesma forma que para a evolução que a ciência acompanhou. E, afinal de contas, a primeira parte do livro dos Espíritos, que eu até separei aqui nos meus escritos para falar, fiz alguma anotação aqui em algum momento, né? Essa parte da ciência é a última parte que vai ser finalizada com a Gênese. Né? Bem lá na frente, 11 anos depois da primeira edição, é que vai ter a Gênese. E Kardec ali faz um exercício extraordinário, fazendo e revendo diversos conceitos que acontecem, na verdade, complementando e atualizando diversos conceitos que vêm iniciais no Livro dos Espíritos. Porque ele dá 4 partes do Livro dos Espíritos, ele dá, na primeira parte, a última é a Gênese, né? Está lá, na verdade, é a última parte. Mas a segunda dá origem ao Livro dos Médiuns, a terceira dá origem ao Evangelho, né? Que traz a comunicação de tantos e tantos espíritos que vivenciaram todos aqueles séculos e séculos de Igreja Católica. E que estão ali ajudando a formar uma nova doutrina, uma nova consciência, a partir do que é a relação nossa com o mundo invisível, a relação de espíritos com espíritos, encarnados para desencarnados, de desencarnados para com encarnados, a relação do que acontece entre encarnado, encarnado e desencarnado e desencarnado. Né? Ele traz todo esse processo nos apresentando. E por último lá o céu e o inferno, que é a quarta parte, que vai tratar sobre, primeiro ele trata sobre ciência, depois ele vai tratar do mundo dos espíritos, né, que é a parte que vai tratar o Livro dos Médiuns, né, ele vai dar essa concepção. Na terceira ele fala das leis morais, que aí é fundamental para dar esse freio em todos nós, mostrando a dinâmica de que as verdadeiras leis são as leis divinas, que são imutáveis, e não as leis humanas apenas, que são uma breve sombra, um breve começo dessas leis que são mais imutáveis. Né? Eu não estou lá falando só dos mandamentos, mas da própria lei da consciência. Onde está escrito a lei divina? Na nossa consciência. O ser que já pensa, o ser de um cérebro trino, né? Que já tem uma concepção complexa, que já tem uma capacidade de produzir coisas extraordinárias. Né? A evolução dos últimos 100 anos, para nós, uma coisa absurda. E dos últimos 5, incabível, de tanto que nós evoluímos e estamos evoluindo. Aliás, tudo que nós estamos consumindo no momento faz parte de um estudo já bem passado. Inclusive essa caneta, esse telefone, o computador que está aqui à minha frente, a mesa, todo esse conjunto, tudo isso já foi inventado muito lá atrás, muita coisa está por vir. Né? Antigamente havia ficção científica. Tudo que eu, na minha juventude, na minha infância, conheci de ficção científica está desmontado, porque agora as coisas acontecem muito mais rapidamente. O Livro dos Espíritos não mostra isso. Ele traz 4 pontos que assim, eu acho que são fundamentais para a gente ir finalizando a nossa participação aqui. O que comemorar do Livro dos Espíritos? É que ele traz toda uma explicação sobre o princípio da imortalidade da alma. Somos seres imortais. Pré-existimos a presença do corpo e sobrevivemos à sua extinção. Aliás, só fazendo aqui uma pequena pegadinha naquilo que a ciência coloca, o que veio primeiro, o ovo ou a galinha, Kardec resolve isso com os espíritos que lhe trazem, criados simples e ignorantes espíritos, para depois ocuparmos corpos em diversos planos, nas múltiplas moradas do Pai, nesse multiverso que está à nossa volta e que temos como humanidade muito ainda consciência para descobrir. Então, como espíritos, pré-existimos ao corpo e sobrevivemos à sua extinção, é a imortalidade. O segundo princípio, né, que é o a natureza dos espíritos. Ele explica didaticamente, em todo momento no Livro dos Espíritos, a natureza dessa relação dos espíritos no mundo errático com os encarnados e vice-versa. Né? Ele traz ainda das leis morais, e essas imutáveis. Né? E a vida presente, a vida presente como resultado do nosso passado, de nossas múltiplas milenares participações, e da nossa vida futura, as nossas decisões. E aquilo que eu mais fiquei chocado, o resultado do livre-arbítrio, que tudo está
Não está na mão de Deus, não está jogando para a divindade, pedindo por favor, que na promessa muda, que é contigo, é conosco. Somos nós, senhores, agraciados por essa divindade, sim, Deus, nosso Pai, por essa possibilidade do nosso livre-arbítrio. Livro dos Espíritos. 1019 questões de um manual para a vida. Se você que nos encontra aqui agora, você que nos busca, encontra essa gravação e diz assim, eu sou espírita, esse cara está falando um monte de bobagem. Tem problema, aceitamos toda forma de crítica porque ela é positiva, vai nos impulsionar, mas vai lá, pega o livro dos Espíritos e abre. Compra. Passa numa casa espírita sem ser espírita e pega emprestado na biblioteca, para não dizer que teve despesa pecuniária, para não dizer que houve desembolso. Vai em qualquer casa, centro espírita, tem uma biblioteca sempre humilde, simples, pode ser. Se o livro chegar com a capa diferente dessa, é o livro dos Espíritos. Tem que estar escrito livro dos Espíritos. Se a capa tiver um pouquinho velha, não tem problema, o conteúdo é novo para todos nós. Só lembrando que eu acabei não contando a história do Divaldo, só para finalizar, que ele disse assim, eu aprendi com os Espíritos a ler o livro dos Espíritos. Cada vez que eu li o livro dos Espíritos, o Espírito falou, leia de novo porque você não leu direito. E só lá, depois de muito tempo, é que liberaram para que ele pudesse ler o livro dos médiuns. Isso tudo começa porque um espírito se apresenta para ele e diz assim, você vê os espíritos, fala com eles, mas você é um médium, mas não é espírita. Ele falou, é verdade, eu não sou espírita. Divaldo disse, eu não sou espírita, pois precisa ser para conhecer a doutrina e orientar e organizar a sua mediunidade. Está aí, lá no livro dos médiuns. Mas para que antes chegasse lá, ele precisou passar pelo livro dos Espíritos diversas oportunidades. Vamos fazer o mesmo. Só está aí há 666 anos? Não. Graças a Deus, há 166 anos, ele já nos brinda e mostra para a humanidade a que viemos e como estamos com o plano do que chamamos invisível, mas que é o mundo errático, para onde voltaremos um dia, nessa troca contínua, nesse e em demais moradas do nosso Pai. Que a graça de Deus esteja presente em nossos corações, que esse norte verdadeiro, que é Jesus, possa chamar a atenção dessa nossa bússola íntima moral e que possamos, mercê de todo o conhecimento adquirido nessa obra extraordinária, o Livro dos Espíritos, praticarmos a verdadeira solidariedade entre nós, humanidade. Graças a Deus.